Garoto milionário, viu hematomas na babá, e o que ele fez chocou até o próprio pai. A mansão era perfeita. Salas enormes, janelas blindadas, lustres que pareciam cair do céu. E no meio desse palácio moderno, um menino de 10 anos chamado Nico, filho único de um magnata da construção civil, herdeiro de um império e criado sob regras rígidas. Sorria nas fotos, coma com postura, nunca questione seu pai. Mas naquela manhã, algo estava diferente. A babá estava com o rosto virado para o chão e um hematoma no braço. Nico não era burro. Cresceu ouvindo gritos abafados, portas batendo, passos apressados no corredor de serviço. A babá, Dona Lúcia, era a única que o ouvia de verdade. A única que enxergava o menino por trás do uniforme caro e do sobrenome. Mas agora ela mal o olhava. Escondia os braços, falava baixo. E isso doeu mais que qualquer bronca. Naquela noite, enquanto o pai brindava com empresários e fazia piadas sobre funcionários dramáticos, Nico entrou no escritório com o celular na mão. Mostrou uma foto. Dona Lúcia dormindo num canto com o olho roxo e uma lágrima escorrendo. Se ela não sair daqui agora, eu vou postar isso no perfil da mamãe. Silêncio. O pai ficou branco. A mãe de Nico era influenciadora. Milhões de seguidores. Um escândalo assim poderia arruinar tudo. Mas o pai não esperava ser confrontado pelo próprio filho, e muito menos com a frieza de uma criança que não queria atenção, queria justiça. Naquela noite, Dona Lúcia foi mandada embora, mas com indenização, pedido de desculpas e proteção judicial. E o menino foi dormir de porta trancada, porque agora ele sabia de uma coisa: quem tem tudo também pode escolher o que destruir ou o que proteger. Essa história não é sobre riqueza. É sobre um menino que nasceu rodeado de luxo, mas que aprendeu cedo demais que o silêncio pode machucar tanto quanto uma surra. Nico tinha 10 anos e tudo o que o dinheiro podia comprar, menos uma coisa: paz. E a única pessoa que trazia isso para ele era a babá, Dona Lúcia. Ela o ensinava a amarrar os sapatos, contava histórias à noite, fazia panquecas em segredo quando o pai não estava. Era mais mãe do que qualquer outra pessoa naquela casa. Mas um dia apareceu com o olho roxo, e no outro com o braço coberto, e no terceiro com os olhos vermelhos de quem tinha chorado a madrugada inteira. Nico não perguntou, só observou. E enquanto o pai dava ordens, gargalhava com políticos e falava de gente fraca com desprezo, o menino fazia algo que ninguém esperava. Planejava um jeito de salvar a única pessoa que se importava com ele. Antes de continuar essa história, que vai te deixar sem ar, já faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui a gente revela o que muitos tentam esconder. Curte o vídeo se você acredita que ninguém merece sofrer calado. E comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo essa história. Vamos mostrar que a verdade ecoa, até nos cantos mais ricos do mundo. Respira fundo, porque o que esse menino vai fazer vai mudar tudo. Capítulo 1. O menino que ouvia em silêncio. O silêncio naquela casa era diferente. Não era paz, era contenção. Os tapetes abafavam passos, as portas deslizavam sem ranger, e as vozes, mesmo quando altas, vinham com medo disfarçado de formalidade. O único som constante era o tic-tac de um relógio de ouro na sala principal, como se o tempo fosse cronometrado pela fortuna. E no meio disso tudo vivia Nico Vasques, 10 anos, filho único de um dos homens mais poderosos do país e prisioneiro invisível de um império que sorria demais. Nico era inteligente, mas solitário. Aprendeu cedo a engolir o choro, a não fazer perguntas, a sorrir em eventos mesmo quando queria sumir. O pai, um magnata frio e controlador, acreditava que emoções são fraquezas que atrapalham herdeiros. A mãe, uma influenciadora digital, só aparecia nas fotos de revista com roupas caras e frases ensaiadas. E a única pessoa que via Nico como criança, como humano, era Dona Lúcia. Ela era a babá,
desde os 2 anos dele. Já tinha a idade de avó, mãos calejadas e um olhar doce, mas firme. Sabia quando ele estava triste mesmo sem ele dizer uma palavra. Fazia panquecas escondidas, ajudava com lições de casa, contava histórias que aprendia com a avó dela no interior. Nico se sentia seguro quando ela estava por perto, e talvez por isso percebeu o primeiro sinal antes de qualquer um. Foi numa manhã de segunda. O pai já havia saído para o escritório e Dona Lúcia preparava o café. Ao erguer a jarra de suco, a manga da blusa subiu e revelou um hematoma escuro no antebraço. Nico congelou. Não disse nada. Ela rapidamente ajeitou a blusa, disfarçou com um sorriso. Mas aquele sorriso não era de verdade. Nos dias seguintes, Nico passou a observar mais. Recuava à porta e ouvia os gritos abafados vindo da ala de serviço. Reparava nos olhares entre os outros empregados, no jeito como Dona Lúcia limpava o chão sem fazer barulho, como se tivesse medo de ser ouvida. E então, no terceiro dia, ele viu algo que o fez perder o ar. O olho dela, roxo, com maquiagem mal passada por cima. Aquilo doeu como um soco no estômago. Nico quis gritar, quis correr, mas não sabia o que fazer. Afinal, era só um menino. Ou era isso que o pai queria que ele acreditasse. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Nico entrou no quarto dela, devagar. Encontrou Dona Lúcia, sentada na cama, chorando baixinho. Ela tentou esconder. Ele não deixou. "Foi ele?" perguntou. Ela hesitou. "Não importa, meu anjo. Vai passar." Não vai passar." Ela tentou sorrir. "Seu pai não é mau. Só é nervoso." Nico engoliu a dor. "Isso não é ser nervoso. Isso é ser cruel." Ela chorou mais. "Não se mete nisso, meu amor. Eles podem te machucar, mas já estão machucando você." No dia seguinte, Nico saiu da escola mais cedo. Pegou o celular da mãe, que ela sempre deixava carregando na cozinha. Tirou uma foto da Dona Lúcia dormindo na poltrona. O rosto inchado, o braço enfaixado. Depois fez o impensável. Entrou no escritório do pai e colocou o celular sobre a mesa. Se ela não sair daqui agora, com proteção e tudo o que precisa, pausou. "Eu vou postar essa foto no perfil da mamãe, e você sabe o que vai acontecer." O pai riu, um riso seco, mas ao olhar a imagem, perdeu o tom. "Você tá me chantageando, moleque? Tô salvando quem me salvou." Silêncio, tensão. O império começava a rachar, não por advogados, mas por um garoto de 10 anos com coragem nas mãos e verdade nos olhos. Naquela noite, Dona Lúcia foi levada embora por um motorista da empresa. Recebeu indenização, tratamento médico e uma ordem de silêncio. Mas Nico sabia. O silêncio já tinha acabado. Ele podia ter tudo. Mas escolheu proteger a única pessoa que lhe deu amor de verdade. E a partir dali, nada mais seria como antes. Capítulo 2. A mansão, que tremeu em silêncio. A manhã seguinte amanheceu diferente. A mansão que antes transbordava luxo, agora transbordava tensão. Os empregados sussurravam entre si, evitavam o olhar do patrão e andavam como se pisassem em cacos de vidro. Dona Lúcia não estava mais ali, e todos sabiam que não havia sido por vontade própria. Henrique Vasques, o pai de Nico, fechou o escritório por 3 dias. Passava horas trancado, andando em círculos, furioso, mas não com a imprensa, nem com os empregados. Estava furioso com o próprio filho. Como é que um garoto de 10 anos virou meu inimigo dentro da minha própria casa? Ele gritava para a parede, e do lado de fora, Nico ouvia tudo, em silêncio. A mãe, sempre distante, foi chamada para controlar a situação. Entrou no quarto do filho com o celular em mãos. Que história é essa de foto? A Dona Lúcia estava machucada. Eu só fiz o que era certo. Ela suspirou. Nico, essas coisas têm consequências. Machucar alguém também tem. Você expôs a família. Ele bateu nela. A mãe se calou. Pela primeira vez, não tinha uma resposta. Talvez porque, no fundo, ela mesma já soubesse. E sempre escolheu fingir. Você não entende o mundo em que a gente vive, disse ela, tentando encerrar a conversa. Não, mas talvez eu entenda melhor do que vocês. No jantar daquela noite, o pai tentou retomar o controle. Sentou à mesa com a postura de sempre, os talheres alinhados, o tom de voz frio.
A partir de agora, Nico, você só fala quando for perguntado. O garoto o encarou. E se eu escolher não responder? Silêncio. O pai largou os talheres. Você acha que tem voz nessa casa? Eu sei que tenho, porque eu fui o único que falou. A mesa congelou. Henrique bateu com força na madeira. Você é uma criança e você é um covarde. A mãe tentou intervir. Chega! Mas era tarde. A casa, antes decorada com obras de arte silenciosas, agora vibrava com a única coisa que nunca foi permitida ali: a verdade. Na manhã seguinte, Nico encontrou sua senha da internet bloqueada, seu videogame retirado e os seguranças proibidos de levá-lo à escola. Mas ele não chorou. Escreveu uma carta à mão, endereçada à imprensa, contando tudo. Não chegou a enviar, mas deixou em cima da cama do pai, só para lembrar que ainda podia. E aquilo era mais forte do que qualquer castigo. Henrique não respondeu, mas naquela noite foi visto chorando no escritório, sozinho, talvez pela primeira vez em anos, porque no fundo sabia, o filho que ele ignorou durante uma década acabava de se tornar o único homem de verdade naquela casa, e Nico deixou de esperar por aprovação. Agora sabia que não precisava ser herdeiro de um império podre, podia ser algo muito maior, alguém que quebra o ciclo, mesmo sendo só um menino. Capítulo 3. O filho que virou manchete. Foi um vazamento anônimo. Um e-mail enviado para uma jornalista independente com o título "Ela não caiu da escada". Dentro, uma foto borrada da babá com o olho roxo e uma frase digitada com pressa: "Se algo acontecer comigo ou com ela, procurem Henrique Vasques". Assinado NV. A jornalista não hesitou. Publicou em menos de 24 horas. A notícia se espalhou como pólvora. Filho de magnata denuncia a agressão à babá dentro da mansão. Os nomes não foram citados oficialmente, mas não precisavam. Bastava uma busca no Google para ligar os pontos. E em questão de horas, o sobrenome Vasques voltou à mídia. Não pelas empresas, mas por um menino com coragem demais. Henrique surtou. "Foi você?" gritou, entrando no quarto do filho. Nico estava lendo, calmamente. "Eu só escrevi. Não enviei." "Então quem foi?" "Alguém que viu o que você fez e achou que o mundo precisava saber." O pai tremeu. "Você tá cavando sua própria ruína." "Não, tô tentando salvar o que ainda dá para salvar." A mãe entrou logo depois, desesperada. "A imprensa tá na porta. Tão falando de abuso, de agressão." Nico olhou para os dois. "E algum deles está mentindo?" Silêncio. Naquele momento, pela primeira vez, os dois adultos pareceram pequenos, porque a criança era o único com espinha ereta naquela casa. No dia seguinte, a babá, Dona Lúcia, foi encontrada pela imprensa, já morando em outra cidade, com proteção de uma ONG. Ela não negou nada. Disse apenas: "O menino me salvou. O pai dele me apagava." E isso foi o suficiente. Redes sociais explodiram. Justiça por Lúcia. Menino que falou. Influenciadores tomaram partido. Programas de TV começaram a debater. E o nome Nico Vasques, que antes só era lembrado nas colunas sociais, agora ecoava nas manifestações de rua. Dentro da mansão, a guerra se intensificava. Henrique tentava blindar a reputação. Chamou advogados. Desmentiu tudo. Pagou portais. Mas a opinião pública já havia escolhido um lado, o lado do menino. A mãe de Nico foi pressionada a se posicionar. Em rede nacional disse: "Meu filho é sensível, foi mal interpretado." E naquele momento, Nico soube, estava sozinho. Mas isso não o fazia fraco. Na escola foi chamado de herói por uns e de mentiroso por outros. Mas ele não respondeu a ninguém. Só escreveu uma frase na lousa da biblioteca: "Quando você cala para proteger quem te machuca, você também se machuca." E assim, aos 10 anos, Nico aprendeu que verdade custa caro, mas mentira custa a alma. E mesmo cercado de poder, riqueza e influência, ele escolheu ser pobre de silêncio e rico de coragem. Capítulo 4. O poder que não intimida mais. Henrique Vasques não era um homem acostumado a perder.
Comprava juízes, silenciava jornalistas, derrubava adversários com um telefonema. Mas agora, o inimigo morava no quarto ao lado. E por mais que tentasse, não conseguia manipular um menino que não queria dinheiro, nem desculpas, só justiça. No auge da crise, Henrique convocou uma coletiva. Alegou que o filho estava em estado emocional instável, que havia sido influenciado por terceiros e que tudo não passava de uma tentativa de extorsão contra a família. Foi a gota d'água. Ao ver a entrevista na televisão, Nico subiu para o quarto. Pegou o celular velho que Dona Lúcia havia dado de presente anos atrás, o único que não tinha rastreador, e gravou um vídeo de 30 segundos. Eu sou Nico Vasques, tenho 10 anos. E se meu pai está dizendo que eu sou louco, é porque eu fui o único que falou a verdade, postou e desligou o celular. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em menos de 2 horas. A hashtag Eu Sou Nico invadiu a internet. Escolas começaram a discutir abuso psicológico. Professores colocaram sua frase em murais. E pela primeira vez, o filho calado da elite virou voz de uma geração. Henrique tentou o último recurso. Mandou os advogados pedirem a guarda exclusiva da criança. Disse que a mãe era omissa e que ele precisava proteger o garoto de si mesmo. Mas Nico já tinha se antecipado. Antes da audiência, entregou uma carta escrita à mão ao juiz. Eu não quero morar com alguém que finge que dor não existe. Não quero ser educado com medo. Quero viver com gente que sente, mesmo que erre. O juiz leu. Silêncio na sala. E depois disse: o menino tem mais lucidez do que muito adulto aqui. Henrique perdeu a guarda, perdeu a empresa, perdeu o sobrenome nos jornais. Mas o pior de tudo, perdeu o medo que o fazia ser respeitado. Agora era só um homem rico, sozinho, oco. Nico passou a morar com a mãe numa casa menor, mas cheia de vida. Dona Lúcia os visitava todo domingo e sempre dizia: você me salvou, menino. Nico sorria. Mas foi você que me ensinou a não ter medo. Aos poucos, Nico voltou a ser criança, mas com a maturidade que só os feridos carregam. Gostava de dizer: eu não fui herói, fui só alguém que não aceitou ver a dor sentar à mesa, como se fosse normal. E assim, sem cape, sem manchete manipulada, o garoto que nasceu cercado por muros de vidro, quebrou a primeira janela com a única arma que tinha, a verdade. Capítulo 5. O grito que virou eco. Na semana seguinte, o vídeo de Nico foi exibido em uma escola pública na periferia. A professora de ética colocou o depoimento no telão e disse: esse é um menino que decidiu falar. Agora eu quero saber, o que vocês têm vontade de dizer, mas nunca disseram? Silêncio. Até que uma menina levantou a mão. Meu tio me machuca. E ali, o primeiro eco nasceu. Em outra escola, um garoto levantou no meio da aula e disse: minha mãe vive chorando por causa do padrasto. Ninguém nunca ouviu, até agora. E a professora entendeu que o vídeo do menino milionário não era só uma denúncia. Era um convite para quebrar o silêncio. ONGs começaram a usar o caso como exemplo. Criaram campanhas. Nico falou, agora é sua vez. Cartazes com a frase dele foram pendurados em postos de saúde, centros comunitários, abrigos e conselhos tutelares. Pela primeira vez em muito tempo, crianças eram chamadas a falar como gente grande e ouvidas como gente inteira. Enquanto isso, Nico reaprendia a viver. Ia à escola pública pela primeira vez. Jogava bola descalço. Comia cuscuz com ovo na casa da Dona Lúcia e descobria que liberdade não tem preço, mas tem sabor. E esse sabor era simples, salgado e cheio de vida. Um jornalista tentou entrevistá-lo. Você entende o que causou? Nico pensou. Entendo que eu quebrei uma parede. E agora? Agora tem gente passando por ela. O jornalista sorriu. Você se sente um herói? Eu me sinto gente. Já é mais do que muita gente rica por aí. Henrique, do outro lado da cidade, assistia tudo. Só. As ações da empresa caíram. Parceiros romperam contratos.
Mas o que mais doía era ver o filho virando símbolo de tudo que ele tentou esconder. Numa entrevista ao vivo, Dona Lúcia disse: "O menino podia ter se calado, podia ter crescido e virado igual ao pai, mas escolheu ser melhor. E é por isso que eu choro, porque tem dor que vale a pena, quando gera cura nos outros." A justiça reabriu processos antigos contra Henrique. Novos testemunhos surgiram. Empregadas, motoristas, faxineiras, todos tinham histórias, mas antes faltava coragem. Agora bastava dizer: "Se o menino falou, eu também posso." Nico não assistia TV, não se achava importante. Só queria brincar e cuidar da horta da Dona Lúcia. Mas toda vez que via uma criança sorrindo, ele pensava: será que ela também falou? E aquilo já bastava, porque o silêncio dele virou grito. O grito virou eco, e o eco virou movimento. Tudo começou com um menino que viu um hematoma e não olhou para outro lado. E agora, o mundo inteiro aprendia a olhar de volta. Capítulo 6. O menino que virou filme. O e-mail chegou numa madrugada qualquer. Um produtor de documentários sociais, famoso por projetos com refugiados e sobreviventes de violência, havia assistido ao vídeo de Nico. A frase na mensagem era simples: "Ele não é só uma história, ele é um alerta." E assim nasceu o projeto. O menino que falou. Foram 3 meses de gravações. Dona Lúcia, professores, colegas de escola, assistentes sociais, psicólogas, todos contavam o impacto que uma única atitude causou em suas rotinas. Nico aceitou participar, mas com uma condição: "Não quero que me filmem chorando. Quero que filmem quando eu estiver ensinando alguém a falar também." A estreia foi em uma escola pública, no auditório, sem tapete vermelho, sem luxo, mas com aplauso de pé. Depois, o documentário foi parar em festivais internacionais. Recebeu prêmios, traduções e um convite. Exibição especial na ONU. Lá, diante de líderes mundiais, o diretor subiu ao palco e disse: "Quando um adulto é covarde, ele se protege. Quando uma criança é corajosa, ela protege o mundo." E foi isso que Nico fez. Aplausos, silêncio, lágrimas, mas o menino não estava presente. Enquanto o mundo o aplaudia, Nico regava plantas com Dona Lúcia. "Eles estão falando de você na TV?" ela disse. "Eles estão falando de todo mundo que cala." Ele respondeu. "E de como a gente não precisa mais calar." No Brasil, políticos oportunistas tentaram se apropriar da imagem de Nico. Disseram que ele era fruto de seus projetos sociais, mas o povo não caiu, porque a verdade não veio de partido. Veio de um menino com um celular velho e um coração inquieto. Influenciadores fizeram vídeos, músicas, podcasts. Hashtags ressurgiram. Crianças começaram a escrever cartas, inspiradas por Nico, pedindo ajuda em escolas, orfanatos, abrigos. A justiça precisou criar um canal específico para denúncias feitas por menores. O nome do projeto? Canal N. Henrique, o pai, tentou processar o documentário. Perdeu, tentou censurar, fracassou. E agora era lembrado não como empresário, mas como o pai que tentou calar o filho, e foi calado por ele. O diretor do filme procurou Nico novamente. "Quer ir ao festival? Eu só vou se minha escola toda for. Isso custa caro. Então grava por aqui." "Aqui onde?" "No parquinho, com os meus amigos." Por quê? Porque o lugar da coragem é onde a gente brinca sem medo. E assim, o mundo conheceu o menino que não queria fama. Só queria que ninguém mais apanhasse em silêncio. E a maior lição veio sem roteiro, sem edição, sem luz de estúdio. Quem fala por amor, nunca fala sozinho. Capítulo 7. O nome que virou arma e depois escudo. 2 meses após o documentário, um novo escândalo explodiu. Filha de um senador influente foi acusada de maus tratos contra uma cuidadora doméstica. Para tentar abafar o caso, o pai fez o que muitos fariam. Tentou associar o nome de Nico à sua narrativa. Disse numa entrevista: "Nico também enfrentou acusações infundadas contra o pai." Esse caso é parecido.
Mas ele esqueceu de combinar com o próprio Nico. A internet ficou em chamas. Jornais tentaram colar a comparação. Alguns influenciadores comprados repostaram o discurso. Será que estamos julgando antes de ouvir o outro lado? Mas dessa vez, o povo já estava mais esperto. E Nico também. Na manhã seguinte, Nico postou um vídeo curto direto da escola. Quando eu falei, meu pai disse que era mentira. Agora outro homem usa meu nome. Para proteger mais uma mentira? A verdade não serve de muleta para covarde. Serve de espelho para quem tem vergonha do que vê. Silêncio. Explosão. A frase viralizou em menos de uma hora. A verdade não é muleta para covarde. Estampou camisetas. Virou mural em escolas. Foi grafitada em frente à casa do senador. E o povo entendeu. Nico não era ídolo, era bússola. O senador tentou se defender. Disse que foi mal interpretado, mas a justiça já tinha se movimentado. A cuidadora prestou depoimento. Novas denúncias surgiram. E no centro da confusão, mais uma vez, um menino expôs a engrenagem da mentira. Na escola, os colegas de Nico perguntaram se ele tinha medo. Eles são ricos, são políticos, podem fazer qualquer coisa. Ele respondeu: eles têm medo do que eu tenho de sobra: tempo e verdade. De tempo para crescer e verdade para dizer de novo se for preciso. Os pais de outras crianças começaram a agradecer. Cartas chegaram de todo o país. Uma dizia: meu filho só conseguiu contar que era abusado depois de ouvir o seu vídeo. Outra: minha filha quer ser uma Nico quando crescer. E Nico, sem entender o tamanho do que plantou, só dizia: elas já são. Programas de TV quiseram transformar Nico em quadro fixo, mascote, garoto propaganda. Ele recusou todos. Eu não quero ser usado para ninguém parecer bom. Quero que mais gente tenha coragem de parecer verdadeira. E mais uma vez, ele escolheu o caminho difícil. E mais uma vez, esse foi o caminho certo. O senador perdeu apoio. A filha foi denunciada formalmente. A cuidadora, pela primeira vez em 11 anos, tirou férias remuneradas. E ao ser perguntada se tinha algo a dizer, respondeu: eu não preciso falar. O menino falou por mim. E assim, Nico percebeu uma nova verdade. A justiça verdadeira não grita, ela ecoa. E quando ecoa, ela não pode mais ser parada. Capítulo 8. O discurso que desconstruiu a plateia. O convite veio de Genebra, Prêmio Internacional da Coragem Jovem. Uma homenagem anual a jovens que provocaram mudanças sociais relevantes. Nico, claro, não queria ir. Eu não fiz isso por prêmio. Mas Dona Lúcia, sorrindo, respondeu: então vai, por quem nunca foi ouvido. E ele foi. O evento era gigantesco. Empresários, ministros, artistas, diplomatas. Todos de pé quando Nico entrou. Câmeras, luzes, flashes. Mas ele parecia mais incomodado que honrado. O paletó era novo, mas a expressão era a mesma, de quem não se deixa enganar. Subiu no palco sem segurança, sem sorriso. Pegou o microfone e disse: obrigado, mas vocês não me conhecem. E talvez não queiram conhecer quem eu fui. O silêncio caiu como pedra. E ele continuou: a maioria aqui aplaude o que eu fiz, mas vive calada no conforto de onde a violência parece invisível. Alguns políticos se entreolharam. Outros pegaram o celular. Mas Nico não parou. Eu falei do que vi. E vocês viram o que fingi não ter. Mas não viram onde eu cresci. Onde a dor tinha gravata e onde a covardia usava perfume caro. Esse prêmio para mim não é reconhecimento, é um alerta para vocês. Porque se um menino de 10 anos precisou dizer a verdade, é porque os adultos estavam ocupados demais, protegendo uns aos outros. Murmúrios no fundo, olhares constrangidos, mas ninguém ousava interromper. Eu não sou especial. Eu só não aceitei engolir a culpa que não era minha. E se isso vira prêmio, é porque o mundo está mesmo de cabeça para baixo. Aplausos tímidos, alguns de pé, outros paralisados. E Nico concluiu: quando vocês voltarem pros jatinhos, pros coquetéis, pros hotéis de luxo,
Lembrem que tem criança apanhando agora, nesse exato segundo, e que coragem de verdade não mora no palco. Mora no quarto onde ninguém vê. Desceu do palco e recusou fotos. Preferiu sentar do lado de uma faxineira que limpava a lateral do salão. Cansado? Ela perguntou. De mentira. Sempre. Mas você falou, porque alguém precisava. E se ninguém fala, a dor vira decoração. Na manhã seguinte, jornais do mundo inteiro estamparam manchetes. O menino que envergonhou os poderosos. Nico, o discurso que virou espelho. Influenciadores repostaram a fala. Professores traduziam para outras línguas. E em cada canto do planeta, alguém ouvia e pensava, se ele falou, eu também posso. E assim, Nico descobriu que o palco não era o fim. Era só o começo de uma sala maior. Cheia de ecos, cheia de gente que, finalmente, estava acordando. Capítulo 9. O homem que não sabia pedir perdão. A volta ao Brasil foi discreta, sem imprensa, sem recepção. Nico só queria chegar em casa, comer a comida de Dona Lúcia e dormir no quarto pequeno com cheiro de vida simples. Mas o destino tinha outros planos. E colocou o passado bem na frente dele, na forma de um homem sentado na calçada. Era ele, Henrique Vasques, de terno sujo, barba por fazer, olhar perdido, sacos plásticos com documentos molhados. Ao lado, uma plaquinha escrita à mão. Estou arrependido, não de ter perdido tudo, mas de ter feito meu filho crescer sem amor. Nico parou. Congelou, o coração bateu como se quisesse fugir, mas os pés não, eles ficaram, e ele também. Foi até o pai. Por que você está aqui? Henrique levantou os olhos com dificuldade. Porque não tenho mais onde ir. Sempre teve. Só nunca quis ir onde o amor morava. Silêncio. A calçada estava suja, mas naquele instante era o lugar mais limpo entre eles. Henrique tentou se levantar. Falhou. Nico não ajudou, não por raiva, mas porque sabia que esse movimento precisava vir dele. Eu perdi tudo, Nico. Você perdeu antes de tudo isso. Perdeu quando achou que medo educava, quando confundiu respeito com obediência e amor com posse. Henrique chorou. Pela primeira vez, não de raiva, mas de vazio. Eu te amei, do meu jeito. Teu jeito machucava. Eu não sabia outro. Agora sabe, mas vai ter que reaprender tudo como uma criança. Mas você me perdoa? Nico respirou. Não ainda, mas hoje eu não te odeio mais. Nico tirou do bolso um papel. Era uma lista de abrigos, ONGs, centros de acolhimento. Você vai lá, vai escutar histórias, vai servir café, vai aprender o que nunca quis saber. Henrique pegou o papel com mãos trêmulas. E depois, a gente conversa. A cena viralizou. Alguém gravou escondido. Mas pela primeira vez, a internet não distorceu. Chamaram de o abraço que não veio, mas curou mesmo assim. E aquela imagem do pai ajoelhado e do filho em pé virou símbolo de outra coisa. Justiça sem vingança e compaixão sem esquecimento. Dona Lúcia, ao saber do encontro, disse apenas: o amor, quando é verdadeiro, não enfraquece, mas também não protege quem fere. Ele transforma. E olhou para o menino com orgulho, porque agora ela via um homem ali, um homem que soube crescer sem repetir o que recebeu. E assim, Nico deu o passo mais difícil, não o da denúncia, nem o do discurso, mas o da empatia, sem se apagar, sem esquecer. Apenas dizendo com o olhar firme: você me destruiu, mas eu escolhi não te destruir de volta. Capítulo 10. O coração que não se vendeu. Meses depois do reencontro com o pai, Nico voltou a viver sua rotina. A escola, os amigos, a horta. Não havia mais holofotes. E ele gostava assim, mas o mundo não tinha esquecido. E o que ele plantou... Um projeto social inspirado nele já atendia mais de 40 mil crianças. Denúncias aumentaram, mas o número de acolhimentos também. Professores diziam que, depois de Nico, os alunos tinham mais coragem de contar o que viviam. E isso, para ele, valia mais que qualquer prêmio.
Henrique, o pai, agora trabalhava como voluntário num abrigo de homens em situação de rua. Lavava pratos, servia sopa e, de vez em quando, contava a própria história. Eu fui um covarde. Meu filho foi minha chance de nascer de novo. Alguns acreditavam, outros não, mas ele seguia. Dia após dia, sem desculpas. Nico nunca mais voltou à mansão, mas passou um dia em frente a ela. Ficou calado. Olhou para a janela do antigo quarto e disse baixinho: "Obrigado. Foi aqui que eu aprendi tudo que eu nunca quero ser." Aos 11 anos, ele escreveu seu primeiro livro. Chamava-se O Menino que Não Baixou os Olhos. E nele não havia drama. Havia escolha. Havia coragem. Havia uma frase sublinhada logo na capa: "Quem cala para proteger o que fere, também se fere." O livro virou material de apoio em escolas, conselhos tutelares e até faculdades de psicologia. Mas Nico não se achava escritor. "Eu só contei o que aconteceu. E se isso ajuda alguém, então valeu a pena ter doído." Um repórter perguntou o que ele queria ser quando crescesse. "Alguém que ouve." Só isso já é mais do que muita gente se torna. E o país naquele momento entendeu. A força dele não estava nas palavras, estava na escuta, na firmeza, na humanidade. Dona Lúcia ficou doente por uns meses. Nico cuidou dela com o mesmo carinho que um dia recebeu. Ela dizia: "Você me salvou." E ele sorria: "Você que me ensinou a ver." Quando ela se recuperou, plantaram juntos um pé de jambo no quintal, para lembrar que dá fruta boa, mesmo depois de tempestade. Nico cresceu. Mas não virou político, nem artista, nem líder de ONG. Virou professor, e toda vez que um aluno calava por vergonha ou medo, ele dizia: "A sua história importa, mesmo que ninguém tenha te dito isso ainda." E os olhos das crianças brilhavam, porque finalmente alguém via. E assim, o menino que um dia viu hematomas na babá e escolheu não se calar, plantou uma nova forma de existir, com menos grito, mais verdade, e a certeza de que ser bom não é ser bobo, é ser bravo de um jeito que não precisa machucar. Porque ele não se calou. Se Nico tivesse ficado quieto, a mansão seguiria perfeita por fora, podre por dentro. Dona Lúcia teria sumido como tantas outras, e o medo teria vencido mais uma vez. Mas ele não ficou quieto. Ele falou. E porque falou, outras vozes surgiram, portas se abriram, verdades vieram à tona, e o mundo entendeu que a maior riqueza não está em sobrenome, herança ou fama, mas na coragem de proteger o outro, mesmo que você esteja sozinho. Nico não foi herói, não foi milagre. Foi humano, com dor, com medo, com limite, mas mesmo assim escolheu não repetir o ciclo, e por isso sua história atravessa gerações. Porque quando uma criança fala, o mundo precisa parar para ouvir.